Amados, vamos orar juntos. Você já determinou que a sua caminhada com Jesus, ela é inegociável? Nada, nem ninguém, nenhuma paixão pode tomar o lugar de Jesus na sua vida? Ah, mas como é isso? Vou te dar um exemplo. Quando Jesus estava aqui na terra, né, caminhando com os apóstolos, e ele disse para Pedro, né, que ele teria que ir, que ele morreria. E Pedro falou: não, que você vai morrer, não? E Jesus falou com Pedro: aparta-te de mim, Satanás. Pedro levou até o nome, né? Devido a essa postura dele. E aí, com isso aí, a gente aprende muitas coisas. E uma das principais dela é que o nosso propósito, o nosso foco, ele não pode sair daquilo que é maior para nós. A nossa caminhada com Cristo. Nós podemos sim nos esforçarmos para amar aqueles que estão à nossa volta, para podermos ajudar, para podermos ter gestos, atos, mas não o ponto de nós acharmos que nós vamos renunciar àquilo que Deus tem para nós em função de outras pessoas, tá? Dando essa prioridade a elas ao invés de Cristo. Mas isso tudo é muito tênue. Por quê? Você não vai deixar de cuidar da sua família, das nossas responsabilidades. Então, na presença de Deus, em oração, que nós vamos refletir e que nós vamos ver até que ponto nós estamos nos envolvendo, nós estamos sendo criteriosos, cuidadosos, atendendo às necessidades da nossa família, daquelas pessoas que dependem de nós, né? E temos muito cuidado, né? Pedro, por exemplo, né? Ele não queria se afastar do mestre. Dá até para entender. Se eu tivesse o mestre por perto, eu não ia querer me afastar dele de jeito nenhum. Mas eu acho que Pedro realmente não tinha entendido ainda muitas coisas. De acordo com a Bíblia, a desenvoltura das histórias bíblicas, nós vemos que eles não entendiam muitas coisas. E só depois, quando Jesus partiu, ressuscitou, e depois, né, é que eles começaram a ter a compreensão de muitas coisas. Antes disso, não. Então, Pedro estava ali ligado em quê? Naquele apego ao mestre, era o mestre dele. E Jesus repudiou. E com aquilo ali a gente aprende, volto a dizer, que nada pode parar o propósito maior das nossas vidas, que é amar a Jesus, é buscar conhecer o propósito dele para as nossas vidas e pedir a ele sabedoria, direção para nós vivermos esse propósito, que é mais importante que nós temos a ser vivido. Olhar para dentro de nós mesmos, prestar bem atenção, admitir o que tem nos motivado, a nossa real motivação de nós estarmos onde nós estamos, fazendo o que nós estamos fazendo, ou o que nós pretendemos fazer. Isso aí vai revelar, né, a nossa real motivação. E às vezes nós permanecemos em determinadas situações, em determinados círculos de pessoas, não estou dizendo só família. Às vezes nós estamos presos porque nós temos alguma dificuldade, o que nos prende, na verdade, é o que aquilo ali significa para nós. Não, aqui eu sou aceita, aqui eu sou amada, sou amado, aqui eu já estou confortável. E servir a Deus, não poucas vezes, é sair da zona de conforto, sabe? É arriscar, porque Deus não nos deu isso de medo, mas sim de amor e de poder, né? Tal qual uma mente firme. Uma mente firme para nós termos condições de ouvir a Deus, estarmos sensíveis àquilo que Ele realmente quer de nós, aquilo que Ele tem para nós. Isso com relação a tudo. Quando vamos falar da palavra de Deus, quando vamos testemunhar do que Deus tem feito nas nossas vidas. Não pode ser um evangelho, não pode ser a tradução desse amor, que é o dom maior, que é a revelação maior de Deus para as nossas vidas, algo só num discurso. Jesus, quando ele saía para falar às multidões do Pai, do plano da ressurreição, do que era realmente a vida eterna, que era o evangelho, que era o amor, ele era uma missão, né, integral. Era uma mensagem integral.
Ele não deixava as pessoas com fome, ele não deixava as pessoas sofrendo, adoecidas, sendo discriminadas. Nós vemos várias passagens bíblicas que ele toma o partido e ele defende as pessoas, ele alimenta multidões. Sabe aquela história do mendigo? Que alguém sai para falar dele, de Jesus para ele. E daí ele tem frio. A pessoa não fala, a pessoa cobre, a pessoa agasalha e vai embora. Quando ela volta no outro dia, ele tá doente, tá com muita febre, tá com infecção. Ele também ainda não fala. Ele age, ele vai lá, providencia o medicamento, ou se ele não tem condição, ele acha um caminho para providenciar aquele medicamento. E aí ele medica. E aí ele volta uma terceira vez. E aí aquela pessoa, né, a primeira situação que eu falei foi de fome, depois a pessoa não estava agasalhada. E na terceira vez a pessoa se sentia deprimida, triste. E essa pessoa, antes de falar, ele ouviu a história, validou, né, com amor aquela história, porque aquela pessoa precisava muito falar. Ela precisava se sentir reconhecida, que existia, porque ela estava à mercê da sociedade. E pacientemente, a pessoa não falou ainda como ela tinha planejado, como ela, sabe, sabia da parte teórica. Ela realmente vivenciou na prática o que é o evangelho, em atitudes. E quando ela veio pela quarta vez, a pessoa olhou para ela e disse: nossa, você é alguém muito, muito especial, né? O que você faz? Você vai em alguma igreja? Como é que Deus, né? Deus, você é uma pessoa que tem fé, né? E ela se interessou, nem precisou que outra abrisse a boca, porque era bem nítido que aquela pessoa, ela transbordava amor. Então, amados, é isso aí, sabe? Nada, nem aquilo que a gente aprende na academia, nada disso vai nos tirar desse lugar de propósito, desse lugar de amor, desse lugar do verdadeiro evangelho. Eu já disse para vocês, né, que nesse momento eu tô muito, muito longe de casa. Foram 29 horas de viagem. Eu tô numa aldeia indígena, né? Agora não tem nenhum índio andando. Eu até tenho, que eles cruzam aqui direto, né? Então E aqui a gente tem vivenciado isso, tem aprendido muito sobre isso, né? Sobre essa questão da missão, né? Dos povos que não foram alcançados. E isso tudo é de uma profundidade, assim. E é diferente, né? Quando a gente está na igreja local, quando está tudo ali muito confortável, né? Aqui a gente tem que ter disciplina, não é verdade? A gente tem que renunciar a muitos hábitos, a muitas vontades, a muitas individualidades. É fácil? Mas aí quando a gente tem na mente, né? Como eu procuro ter na minha mente, é viver por algo maior, não é verdade? E aí, né? Nós precisamos ver, né? Trabalhar com essas renúncias, né? E pedir a Deus forças, né? Hoje nós refletimos aqui sobre a gratidão, né? É algo muito... Eu entendo que deve preceder as nossas orações. Antes de nós pedirmos, o que nós temos para agradecer? Muitas coisas. Muitas coisas. Nós olhamos à nossa volta, abrimos a internet, né? Ou a televisão, seja o que for aí, né? E nós vemos o mundo borbulhando, falando-se guerras. Né? Os sinais estão aí. Não é Ezequiel 38, é Mateus 24, né? Tempo de... né? Início das dores. E é muito real, sabe? Então, é necessário que nós, mais do que nunca, amados, nos posicionemos. Que nós reflitamos. Não temos muito tempo, sabe? E pode ser tudo muito de repente. Então, necessário é que nós peçamos ao Espírito Santo sabedoria, posicionamento, sabe? O que Deus tem para cada um de nós, né? Eu ainda no meu particular falava para Deus, eu tô muito curiosa, até um pouco ansiosa para aprender a língua, né, dos indígenas que eu tô aqui, que é o Caingangue. E porque é importante que nós saibamos a língua deles, porque assim eles aprendem melhor, né, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E às vezes eu falo para Deus assim:
Ele sabe, né? Eu falo. Às vezes não, eu falo direto. Papai, hoje o professor falou que ele levou 2 anos para a esposa dele aprender. Ele nasceu aqui na aldeia. Ele até traduziu o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ajudou a tradução, a revisão. E aí ela levou 2 anos. Nossa, a gente tem 2 anos ainda. Quanto tempo a gente tem? Não sei. Eu não sei. Então a gente está ali, né? Na dispensação do Senhor, na submissão ao Senhor. Para nós podermos perguntar para Ele: como é que eu vou te servir? O que que eu posso fazer? Como diz aquela canção, né? Estou gastando a minha vida para poder te conhecer, né? E aí? Estou gastando a minha vida para te servir, para te amar, para estar do teu lado. Cada um do jeito que Deus indica, do jeito que Deus tem uma maneira especial de se conectar a você, de falar com você, de dizer para você o que de fato Ele quer, o que de fato Ele quer de cada um de nós. E vamos orar, se você quiser orar comigo para isso. Porque às vezes a gente quer perguntar para Deus, mas a gente não quer saber a resposta, não. Porque a resposta com certeza vai nos chamar a algumas renúncias. Mas aí o que vale a pena? Eu viver assim, só para a minha vida, para as minhas coisas, sabe? Ele não quer sacrifício de nós, Ele quer obediência. O que agrada a Ele é a nossa obediência. E para mim foi tudo muito rápido, foi tudo rápido em termos, porque eu já venho orando há muito tempo. Eu já venho dizendo para Ele: Senhor, não estou me sentindo útil, Senhor, eu já fiz tudo o que eu queria, assim, em termos, né? Queria do meu jeito, né? Não do jeito que Ele quisesse, mas Ele me deu a chance de eu ainda fazer do jeito dele. Fácil não é não, mas é possível. E aí a gente vai conversando com Ele, Ele vai nos respondendo, e Ele vai responder para você também. Eu não tenho dúvidas. Ele é um Deus que dialoga conosco, Ele é um Deus que conversa conosco, Ele é um Deus que nos responde sempre que nós queremos de fato ouvir a vontade dEle, que é perfeita, que é boa, que é agradável. Amém? Então vamos orar, né? Pensando em tudo isso aí, pensando em qual o foco que está a minha vida. Será que na verdade eu não estou sendo escrava? Eu não estou sendo submissa à vontade de um outro ser humano igual a mim, ao invés de estar submissa à vontade de Deus para a minha vida? É isso que eu preciso avaliar. Se eu quiser, se você quiser. Então juntos nós podemos orar para isso. Amém? Paizinho, querido, santo, justo, fiel, perfeito, que nos ama, que nos perdoa, que nos resgata do lugar que nós estamos, se não estivermos acertando. E se estivermos acertando, quisermos ainda caminhar mais acertadamente, o Senhor nos ajuda sempre. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, ó Deus. Toma a minha, daqueles todos que estão aqui comigo em oração, daqueles que precisam ouvir essa mensagem, que o Senhor possibilite meios, toque o coração das pessoas para que possam compartilhar, que possam lançar mão daquilo que eu sempre peço para que o vídeo chegue além. Vivemos o tempo próximo do fim. Os sinais estão aí, muitos ficam assustados, papai, mas feliz é aquele que acredita, que se posiciona, porque o medo não pode ser o nosso guia, mas nos impulsiona a não ficarmos acomodados, mas buscar te ouvir para realmente, de fato, conhecer a tua vontade, haver um reposicionamento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Por favor, compartilhe para que esse vídeo chegue além, para que mais pessoas possam refletir sobre isso e encontrarem respostas adequadas para terem uma vida plena e saberem que há um propósito em tudo. A história tem um começo, um meio, um fim. Está escrito. É real. Em nome de Jesus.